Olá, bom dia, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus esteja com você, juntamente com sua família, em um novo dia. E vamos, hoje, com a graça de Deus, em nosso projeto Jornada Bíblica Despertar com Deus, encerrar nosso estudo no primeiro livro da Bíblia. Hoje é encerramento de nossa jornada por este maravilhoso livro de Gênesis. Capítulo 50, capítulo final. E este capítulo nos traz o sepultamento de Jacó e a morte de José. Vamos, então, juntos dar mais um passo e vamos extrair grandes lições, preciosos ensinamentos em mais um capítulo da Palavra de Deus. Que Deus possa estar abençoando a cada um dos que estão dedicando um tempo de comunhão diário com Deus. Gênesis 50 é o capítulo final do livro de Gênesis e encerra a história de José e sua família. Este capítulo começa com a morte de Jacó e vemos a reação de José ao falecimento de seu pai. Também testemunhamos a reconciliação de José com seus irmãos, o fechamento da reconciliação que já havia acontecido quando seus irmãos foram comprar cereais e alimentos. Mas agora, com a morte do pai, bateu um medo nos irmãos, né? E agora, será que José vai continuar nos tratando bem? Vamos ver no capítulo, vamos ver no estudo. E o eventual retorno de sua família à terra de Canaã. Este capítulo enfatiza temas como perdão, família e fé na soberania de Deus. Estive fazendo uma busca para nós nos encontrarmos no período de tempo em que conclui esta história no Gênesis, e nós encontramos aí aproximadamente por volta do ano 2360, depois que Adão saiu do Éden. Então nós temos aí um período do Gênesis, tá? Nós vamos encontrar um período de aproximadamente quase 2.500 anos de percurso. Então isso daria quase 1.500 anos antes de Cristo, pois Cristo nascera quando o mundo estava aí em torno de seus 4.000 anos, certo? Só para a gente ter aí uma noção de período, de tempo da existência humana na Terra. Então nós encontramos esta referência nesses 50 capítulos de história, né? Lembrando que a palavra Gênesis significa princípio. Vamos à análise e comentários dos versículos de hoje. Versículos 1 a 3 enfoca o sofrimento de José e mantém silêncio sobre os irmãos. Jacó é tratado do mesmo modo que o seria um nobre egípcio, marcando a alta consideração pela família de José. A religião egípcia requeria o embalsamento do corpo, tendo em vista a jornada após a vida. 40 dias, 70 dias. Os 40 dias de embalsamento eram seguidos de 30 dias de luto, ou seja, somaria os 70, né?
No verso 2, embalsamassem. José pediu, para que embalsamassem o corpo de seu pai Jacó. Esta era uma prática egípcia destinada a preservar o corpo após a morte e, desta forma, conservar a identidade pessoal na vida pós-morte. Esta prática não existia em Israel. Aqui, o intento é o de preservar o corpo para ser transportado para Canaã. Não que José acreditasse, como os egípcios, na imortalidade da alma, Como era uma cultura, um costume e até uma religião entre os egípcios. É tanto que os faraós têm as suas catatumbas lá e as suas múmias, Verso 4, falou José à casa de Faraó. Logo após ter chorado a morte de seu pai, a aparência de José talvez não fosse adequada para se apresentar diante de Faraó. Verso 4 ainda, após receber a permissão de Faraó para enterrar Jacó em Canaã, José, seus irmãos e todos os oficiais de Faraó viajaram a Canaã para o enterro de Jacó. A explicação de José para a necessidade do enterro lá em Canaã, sepultura que eu cavei para mim mesmo, foi o pedido, foi até um juramento que José havia feito ao seu pai, e é colocada de modo que possa ser entendido pelos egípcios. Comentando o verso 9, descreve carros e cavaleiros. A história posterior do Êxodo usa uma linguagem similar. No verso 10, além do Jordão. Essas palavras indicam que esse livro, Gênesis, foi concluído na outra margem desse rio, onde Moisés depois faleceu. No verso 11, Abel, Mizraim, lamentação do Egito é o significado. No hebraico, significa lamentação, a palavra Ebel. E Abel, campo. O nome parece ser um jogo de duas palavras. No verso 13, descreve o local onde Abraão havia comprado a caverna no campo de Macpela. O verso 17 apresenta as lágrimas de José, que só demonstravam o seu amor para os irmãos ao pensar que eles tinham desconfiado do seu perdão genuíno. No verso 19, este é o coração e o clímax da história de José. Só Deus pode perdoar pecado e cobrir a culpa do homem pecador. A providência divina dirige em tudo, tornando os propósitos maus dos homens em bem. E então, no verso 21, José lhes falou ao coração. O perdão verdadeiro entre seres humanos é induzido pelo perdão divino. E agora os versos 22 a 26 nos mostra José falecendo com a idade de 110 anos. Seu pai morreu com 147. 110 anos era o tempo ideal de uma vida segundo inscrições egípcias. Note que a longevidade foi decrescendo dos patriarcas desde Abraão até José. Uma diferença aí de mais de 50 anos. Ele recebeu embalsamento também e honras de sepultamento, assim como teve seu pai Jacó. Agora o verso 23, os filhos de Maquir, neto de José, são descritos como tomados sobre os seus joelhos. Significa adotados como seus descendentes. O verso 24, Deus certamente nos visitará. O verbo hebraico traduzido por visitar
denota um encontro divino que mudará a vida de alguém para o bem ou para o mal. E o verso 25 conclui: transportar os meus ossos. Os ossos de José foram tirados do Egito por Moisés e mais tarde foram sepultados em Siquém, conforme vai aparecer em Êxodo 13, verso 19 e Josué, capítulo 24, verso 32, quando o povo se estabeleceu na terra prometida. Vamos ao livro Patriarcas e Profetas, complementando nosso entendimento, bênçãos e profecias de Jacó a seus filhos. A inspiração registra fielmente as faltas de homens bons, daqueles que se distinguiram pelo favor de Deus. Efetivamente, suas faltas são apresentadas de modo mais completo do que as virtudes. Este detalhe é bem interessante. Através dos capítulos que nós estudamos em Gênesis, nós já citamos vários capítulos que trouxeram registros negativos, trouxeram graves falhas, defeitos em grandes servos de Deus, a começar lá por Adão. Depois veio vindo até mesmo Noé. Vimos que Abraão falhou, cometeu também falhas. Vimos a falha de Isaac, a falha de Jacó. Porque a Bíblia traz estas falhas? Porque ela descreve faltas e não só virtudes. É uma das mais fortes provas da verdade das Escrituras, não serem os fatos explicados de maneira que os favoreça, e nem supridos os pecados de seus principais personagens. A mente dos homens é tão sujeita ao preconceito que não é possível serem as histórias humanas absolutamente imparciais. Houvesse a Bíblia sido escrita por pessoas não inspiradas, e teria, sem dúvida, apresentado o caráter de seus homens honrados sob uma luz mais lisonjeira. Talvez, escrita desta forma, sem inspiração divina, seriam tirados esses detalhes de falhas e fracassos. Mas, assim como temos um registro exatamente como foi as suas experiências. Homens a quem Deus favoreceu e a quem confiou grandes responsabilidades foram algumas vezes vencidos pela tentação e cometeram pecado, mesmo como nós. Presentemente esforçamo-nos, vacilamos e frequentemente caímos em erro. Sua vida, com todas as suas faltas e loucuras, estão patentes diante de nós, tanto para nossa animação como para advertência. Percebem? Porque a Bíblia apresenta as falhas e também as virtudes. Se eles fossem representados como estando sem faltas, como se fossem homens perfeitos, nós, com a nossa natureza pecaminosa, poderíamos desesperar-nos pelos nossos erros e fracassos. Mas, vendo onde outros lutaram, através de desânimos semelhantes aos nossos, onde caíram sob a tentação como temos feito, e como todavia se reanimaram e venceram pela graça de Deus, animemo-nos em nosso esforço para alcançar a justiça. Como eles, embora algumas vezes repelidos, recuperaram o terreno e foram abençoados por Deus, assim nós também
podemos ser vencedores na força de Jesus. De outro lado, o registro de sua vida pode servir como advertência para nós. Mostra que Deus de nenhuma maneira terá por inocente o culpado. Ele vê o pecado nos seus mais favorecidos e trata com o mesmo neles, mais estritamente até do que naqueles que têm menos luz e responsabilidade. Depois do sepultamento de Jacó, o temor encheu novamente o coração dos irmãos de José. Apesar de sua bondade para com eles, uma culpabilidade consciente fê-los desconfiados e suspeitosos. Poderia ser que tão somente houvesse ele retardado a vingança por consideração a seu pai, e que agora, por seu crime, trouxesse sobre eles o castigo por tanto tempo adiado. Não ousaram aparecer diante dele pessoalmente, mas enviaram uma mensagem. Olha só, teu pai mandou antes da sua morte, dizendo: assim direis a José: perdoa, rogo-te, a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, rogamos-te que perdoes a transgressão dos servos do Deus do teu pai. Esta mensagem afetou José até as lágrimas. Ele literalmente chorou. E animados com isso, seus irmãos vieram e prostraram-se diante dele com as palavras: eis-nos aqui por teus servos. O amor de José por seus irmãos era profundo e abnegado, e ele ficou compungido com o pensamento de que o julgassem, capaz de acariciar um espírito de vingança para com eles. Então José disse: não temais, porque porventura estou eu no lugar de Deus? Vós, bem intentastes mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar em vida um povo grande. Agora, pois, não temais, eu vos sustentarei a vós e a vossos meninos. Queridos, a vida de José ilustra, vamos relembrar, a vida de Cristo. Olha, foi a inveja que moveu os irmãos de José a vendê-lo como escravo. Tiveram a esperança de impedir que se tornasse maior do que eles. E quando foi levado para o Egito, lisonjearam-se de que não mais seriam perturbados com os seus sonhos, de que haviam removido toda a possibilidade de sua realização, mas sua conduta foi dirigida por Deus, a fim de levar a efeito o mesmo acontecimento que tensionavam impedir. Semelhantemente, os sacerdotes e anciãos judeus estavam invejosos de Cristo, receando que deles atraísse a atenção do povo. Mataram-no para impedir que se tornasse rei, mas estiveram desta maneira a efetuar este mesmo resultado. Percebem a semelhança? José, mediante seu cativeiro no Egito, tornou-se um salvador para a família de seu pai. Contudo, este fato não diminuiu a culpa de seus irmãos. Semelhantemente, a crucificação de Cristo pelos seus inimigos, dele fez o Redentor da humanidade, o Salvador de uma raça decaída e governador do mundo inteiro. Mas o crime de seus assassinos foi precisamente tão hediondo como se a mão providencial de Deus não houvesse dirigido os acontecimentos para a sua glória e o bem do homem. Assim como José foi vendido aos gentios por seus próprios irmãos, foi Cristo vendido aos piores de seus inimigos por um de seus próprios discípulos. José foi acusado falsamente e lançado na prisão
por causa de sua virtude. Assim Cristo foi desprezado e rejeitado, porque sua vida justa, abnegada, era uma repreensão ao pecado. E se bem que não tivesse a culpa de falta alguma, foi condenado pelo depoimento de testemunhas falsas, e a paciência e humildade de José sob a injustiça e a opressão, seu perdão pronto e a nobre benevolência para com seus irmãos desnaturados, também representam o resignado sofrimento do Salvador pela malícia e maus tratos de homens ímpios, e seu perdão não somente aos seus assassinos, mas a todos que a ele têm vindo confessando os seus pecados e buscando perdão. José sobreviveu a seu pai 54 anos. Viveu até ver os filhos de Efraim, da terceira geração, também os filhos de Máquir, filho de Manassés, nasceram sobre os joelhos de José, conforme descreve o verso 23. Ele testemunhou o aumento e prosperidade de seu povo e, através de todos os anos, permaneceu inabalável sua fé de que Deus restauraria a Israel a terra da promessa. Quando viu que seu fim estava perto, convocou os parentes ao redor de si, conquanto houvesse sido honrado na terra dos faraós, o Egito para ele não era senão lugar de seu auxílio. Seu último ato deveria significar que sua sorte fora lançada com Israel. Foram suas últimas palavras: Deus certamente vos visitará e vos fará subir desta terra para a terra que jurou a Abraão, a Isaque e a Jacó. E obteve um juramento solene dos filhos de Israel, de que levariam seus ossos consigo à terra de Canaã. E morreu José, da idade de 110 anos, e o embalsamaram e o puseram num caixão no Egito. E por todos os séculos de labutas que se seguiram, aquele ataúde, lembrança das derradeiras palavras de José, testificou a Israel de que apenas eram peregrinos no Egito, e ordenava-lhes conservar fixas as suas esperanças na terra da promessa, pois que o tempo do livramento certamente haveria de vir. Este texto está no livro Patriarcas e Profetas, a partir da página 238. Queridos, este capítulo de conclusão deste primeiro livro do Gênesis, ele nos traz realmente o assunto da fé, do perdão, como ênfase, Como ênfase na história destes servos de Deus. É muito importante nós refletirmos nestas atitudes exemplares. José, mesmo sendo governador, tendo honra, poder e riqueza, jamais ele se desviou da promessa, da esperança da terra prometida. Queridos, e assim nós precisamos também viver neste mundo, certo? Precisamos viver sempre tendo em mente a promessa de Jesus de que Ele em breve vai voltar e de que Ele tem preparado um lugar para todos aqueles que o amarem e o escolherem como Senhor e Salvador aqui nesta vida. Aplicando o estudo de hoje em nossa vida, alguém pode ter se chocado com os relatos perversos dos personagens do povo de Deus, conforme já falamos,
Não é pelo fato do texto bíblico descrever suas falhas que devemos abandonar a leitura. Tem muita gente que, quando lê o Antigo Testamento, quando apresenta fatos assustadores, né? Eles começam a criticar a Bíblia e começam a descrer de Deus e de sua palavra. Mas não deve ser assim. Devemos entender que a Bíblia descreve a vida de homens pecadores e que, ao perseverarmos nas Escrituras, notamos como Deus tem poder para reverter casos aparentemente irrecuperáveis, como aconteceu na família de Jacó. Durante os anos em que José estivera separado dos irmãos, estes filhos de Jacó haviam mudado em seu caráter. De invejosos, turbulentos, enganadores, cruéis e vingativos, tinham eles sido, mas agora, depois de provados pela adversidade, mostraram-se abnegados, leais uns com os outros, dedicados ao Pai e sujeitos à autoridade. Assim, amados, encerramos com vitória o último capítulo do primeiro livro, contendo a história do povo de Israel. Um final feliz. É assim que conclui o Gênesis. A esperança nasce ao percebermos que as pessoas podem mudar. Corações podem ser amolecidos e transformados, novos rumos podem ser tomados e milagres podem acontecer. Portanto, se você está passando por provações, por desânimo, parece que nada dá certo, parece que ninguém compreende ou existe até mesmo inimizades, não desista, não desanima. Os candidatos menos prováveis para o reino celestial podem se tornar justos mediante Jesus Cristo e sua infinita graça. Por isso, devemos sempre olhar para o próximo de forma aberta, pensando no que pode vir a ser. Não perca a esperança. Enquanto houver vida, as pessoas têm o potencial de se tornar o que Deus quer que sejam, mediante seu amado Filho, mediante o poder da graça de Jesus. Queridos, em breve Jesus virá resgatar-nos deste mundo que nos escraviza com suas filosofias opressoras e destruidoras. Enquanto esse dia não chega, permitamos que Deus transforme o nosso caráter e ofereçamos perdão a quem precisa de paz no coração. Ódio, vingança e retaliação são todos eliminados pelo perdão. Que possamos exercê-lo, né? Queridos, Jacó foi um homem que cometeu muitos erros e teve de colher danosas consequências, mas tornou-se um homem de Deus que fez a diferença na vida das pessoas onde quer que habitasse. A bênção do Senhor era visível em sua vida. Todas as vezes que alguém nos fizer mal, que sejamos como José, quando indagou: acaso estou eu em lugar de Deus? Deus não nos confiou o ministério da punição ou da retaliação, mas o ministério da reconciliação. Em Cristo Jesus, que reconciliou o mundo consigo. Concluindo, sejamos, pois, imitadores de Cristo e obedientes à palavra da exortação, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz, conforme está escrito em Efésios capítulo 4, versos 1 a 3. E que assim como Jacó, como José, como os patriarcas no passado, que eu e você, hoje, sejamos embaixadores de Cristo
aqui neste mundo de pecados. O pensamento do dia em nosso estudo final do Gênesis. Deus nunca falha em manter a sua palavra. Não nos esqueçamos desta verdade. Deus nunca falha em manter a sua palavra. Assim, José, no final de sua vida, Jacó e os seus antepassados descansaram, foram para o sepulcro, mas firmes nas promessas de Deus. Que Deus possa nos ajudar, nos abençoar, que possamos perseverar em nossa vida com Deus, que possamos renovar nossa esperança, a nossa fé todos os dias. Por isso, é tão importante que nós tenhamos comunhão diária com Deus. O estudo da palavra, a oração, a nossa mente deve estar conectada a cada momento. Não somente quando nós estamos estudando a Bíblia, mas mesmo quando estamos em nossas atividades do dia a dia, a nossa mente pode estar ligada ao céu. Podemos estar assim, vigilantes e sóbrios, para que não sejamos surpreendidos em tentações, em pecados, em fracassos. Vamos orar? Vamos agradecer a Deus por ter nos abençoado 50 dias de estudo deste livro inicial da Bíblia. Vamos, na semana que vem, entrar no segundo livro, o livro do Êxodo, onde vai continuar narrando a história do povo de Deus e vai nos trazer o relato miraculoso do livramento do povo de Deus da escravidão. Olha, será muito emocionante e será realmente grandes emoções e importantes ensinamentos para cada um de nós. Vamos continuar firmes neste propósito e vamos orar para que Deus continue abençoando cada participante. Vamos falar com Deus. Maravilhoso Deus e querido Pai Celestial, muito obrigado, Senhor, pela sua misericórdia que se renova mais um dia. Obrigado, Senhor, por ter nos abençoado, nos ajudado a perseverarmos neste estudo diário da Palavra de Deus através de nossa jornada bíblica, nosso despertar contigo. Continue nos concedendo fome e sede da sua palavra. Que nada, Senhor, nos atrapalhe, venha nos impedir de perseverarmos em conhecê-lo mais e mais como nosso único Deus, como nosso Senhor e Salvador. Te agradecemos porque através da sua palavra podemos, Senhor, crer que o Senhor é fiel e que nunca falha. Os homens sim falham, nós falhamos, fracassamos, mas o Senhor jamais. Dá-nos esta fé para que, como Jacó e José, possamos, Senhor, colocar nossos olhos e a nossa esperança na Tua promessa. Fica com cada um dos que estão dedicando este tempo contigo em Tua palavra. Continue nos ajudando a prosseguir em nome de Jesus. Amém. Muito bem, amigos, que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Ficamos por aqui e é um grande prazer poder juntos caminhar dia a dia aprendendo na palavra de Deus. Este é o projeto da Jornada Bíblica, o estudo
diário de um capítulo, de uma forma mais detalhada, mais profunda, extraindo as lições que cada capítulo nos traz. E eu quero fazer um convite a você que ainda não se inscreveu. Você pode ter acesso, através do canal, ao primeiro estudo que fizemos lá no início, a introdução à jornada, ao livro de Gênesis. Pode ter acesso a todos os capítulos que já estudamos. E gostaria também de contar com você, que você possa ser alguém que divulgue a jornada bíblica. Convide um amigo, convide um familiar, convide um vizinho, um amigo de trabalho. Fale a ele deste projeto e da bênção, do benefício que temos de separar um tempo com Deus. E convide para fazer parte de nosso grupo, fazer parte de nosso canal. Aquelas pessoas que quiserem ler o estudo, também temos à disposição através do blog Jornada Bíblica Despertar com Deus, Pastor Sérgio Bayer. Você pode também acessar aí o blog para você fazer a leitura do estudo que nós trazemos aqui em áudio. Então, temos essas duas opções, áudio e leitura também. Tá ok? Então, assim eu me despeço, desejando a todos um ótimo dia, um ótimo final de semana. E nos encontramos, se Deus quiser, semana que vem, iniciando um novo livro, o livro do Êxodo. Um grande abraço. Tchau, tchau.